Beijo para vocês. Relatório MAP Bioma Fogo, divulgado nesta terça-feira, mostra que o Brasil registrou em 2024 a maior área queimada dos últimos anos. Foram pelo menos 30 milhões de hectares destruídos pelo fogo, um aumento de 62% em relação à média histórica. A Amazônia liderou a devastação com quase 16 milhões de hectares atingidos. Um salto, veja só, de 117% acima do normal. A Mata Atlântica também bateu recorde, com queimadas 261% acima da média. No estado de São Paulo, 4 dos 10 municípios com maior proporção de área queimada ficam no entorno de Ribeirão Preto. São eles: Barrinha, Dumont, Pontal e Pontes Gestal. Uma região que é marcada por o quê? Pelo agronegócio. Pois é. Hora da nossa editoria de meio ambiente? Com o Silvio Catiabava, sociólogo e diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, sempre com a gente aqui às terças. Boa tarde, Silvio, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, mas com as notícias que nós estamos tendo, nós temos que nos preocupar, né? Saiu hoje esse relatório anual do fogo, que foi produzido pelo MAP Biomas, né? MAP Biomas é uma organização da sociedade civil que monitora o desmatamento, o fogo, e nunca houve uma devastação tão grande desde 1985, quando eles acompanham, a partir dessa data que eles acompanham a evolução dessa questão do desmatamento, do fogo. O ano de 2024 foi o que fez mais estragos do que todos os demais anteriores, né? De fato, foram 30 milhões de hectares que foram queimados, né? As análises, por exemplo, na região do Cerrado, dizem que 93% são obra da mão humana. Quer dizer, são incêndios criminosos, são incêndios que pretendem expandir a monocultura. No caso, por exemplo, da soja, ela responde por 12 milhões desses 30 milhões de hectares devastados no ano passado. E houve uma mudança também no perfil dessa devastação, né? Anteriormente, quer dizer, nesse período que foi acompanhado desde 1985 até uns 10 anos atrás, né, os incêndios eram assim de 10 hectares até 250 hectares. Agora são de mais de 100 mil hectares cada incêndio. Assim. Você encontra esses exemplos. O que, evidentemente, identifica a responsabilidade desse processo todo pelo agronegócio, né? Que está expandindo a sua produção de soja, que está, enfim, quer dizer, tomando conta do Cerrado, destruindo a Amazônia, né? Mas o que isso também implica é que a gente tem que saber que, por exemplo, o Pantanal, o Cerrado, eles são a caixa d'água do Brasil. Dos 16, das 12 regiões hidrográficas brasileiras, 8 se alimentam das águas que provêm dessa região. E o Ambiental Media, uma outra entidade que acompanha essa evolução da natureza, do desgaste da natureza, ele identifica que a água que provém do cerrado e que alimenta as outras regiões reduziu-se em 27% desde a década de 1970. Quando você arranca essa vegetação do cerrado, né, você perde a possibilidade de preservar os olhos d'água, de preservar a umidade, enfim, quer dizer, de manter um equilíbrio no ecossistema que seja capaz de compensar os danos que a própria natureza da ação humana está fazendo. É surpreendente, porque esse volume de 30 milhões de hectares, ele não passa desapercebido para ninguém, né? E o que nós estamos vendo é uma força do agronegócio que se impõe pela violência, pela destruição, né, as normas, regras e a fiscalização mesmo do governo federal, quer dizer, dos governos estaduais e dos governos municipais. E aí a gente já vê também que existem relações muito estreitas entre governadores e grandes latifundiários da região, entre essas empresas produtoras de soja, de carne, né? E os municípios nos quais elas atuam. Então, quer dizer, existe uma espécie de articulação
entre o poder público, num certo sentido, no nível do governo do Estado, no nível do governo federal, aliás, no nível do governo municipal, e um governo federal que acaba ficando manietado, porque se você pensar o impacto dessa lei que foi re- que retorna à Câmara agora para uma nova apreciação, a lei do licenciamento ambiental, né? É justamente isso. O fazendeiro pode expandir as suas fronteiras, pode queimar a floresta, desde que plante ou crie gado aí. Mas essa licença é um atentado contra a própria sobrevivência do agronegócio, se você quiser, e a falta de água nas cidades, que vai ser marcante, enfim, mudanças no clima que vão nos deixar numa situação pior que hoje. Eu adoraria trazer notícias boas para tratar da questão do meio ambiente, principalmente às vésperas da COP30. Mas o que nós estamos vendo é uma ação predatória, violenta, irresponsável de grandes empresários e de corporações que detêm fazendas e produção animal e de commodities, né, que estão ignorando o futuro do Brasil. Para eles não interessa. São corporações transnacionais que, se não der mais certo aqui, mudam de lugar, mas não estão interessadas em preservar o meio ambiente. Então, o que nós estamos vendo com preocupação, né, é um avanço dessa barbárie, desse tipo de exploração com o objetivo do dinheiro no curto prazo, sem preservar, sem cuidar que é o nosso patrimônio natural, o que nós vamos legar para as próximas gerações, né? Eu fico muito preocupado com isso e vejo que, apesar de todos os esforços que a ministra Marina tem feito, que o governo tem investido, ele acabou de investir com volumes significativos para reforçar o IBAMA, né? Isso não tem sido suficiente, porque nós temos as bancadas no Congresso e, hoje em dia, uma relação do Congresso com o Executivo que é conflitiva, que é tensa, né? Mas que gera um impasse. Como você pode, por exemplo, preservar essa natureza respeitando uma modalidade de cultivo que seja sustentável ambientalmente? Há alguns exemplos de que isso ocorre. Há alguns fazendeiros que são conscientes e que promovem essa sustentabilidade ambiental. Mas, na grande massa, há uma sede de lucro imediato e uma vontade de expansão, muitas vezes expandindo em terras públicas ilegalmente, grilando, né, que não tem sido suficientemente coibida, apesar de que nós tenhamos uma legislação que pode permitir isso, né? Perfeito. Deixa eu juntar a esse tema, Silvio, uma outra notícia que é sobre a tentativa de conciliação sobre o marco temporal no Supremo Tribunal Federal, que foi encerrada com um resultado incerto. Bom, foram 10 meses de trabalho da comissão que foi convocada pelo ministro Gilmar Mendes. Pela tese do marco temporal, lembrando, né, os indígenas somente têm direito às terras que estavam em sua posse no dia 5 de outubro de 1988, que é a data da promulgação da Constituição Federal. A questão do marco temporal não foi alterada nessa discussão porque não houve consenso. Também não há consenso sobre o procedimento de indenização dos proprietários de terras após o reconhecimento de que eles ocupam sim uma terra indígena. A comissão não contou com a participação ampla dos povos indígenas. Isso porque, em agosto do ano passado, representantes da PIB, que é a Articulação dos Povos Indígenas, se retiraram dessa conciliação. A entidade entendeu que os direitos dos indígenas são inegociáveis e não há paridade nesse debate. A partir de agora, o plenário do STF deve avaliar novamente essa lei aprovada. A gente vem discutindo, né, desde que essa audiência de conciliação teve início, e de fato os indígenas têm razão. É como você colocar lá, eu sou péssima nos trocadilhos ali, mas o lobo e a galinha para negociar, né? É mais ou menos isso. E eles estavam, claro, num patamar de força desigual. Então, eles se retiraram dessa discussão, não fizeram parte. Há uma discussão, inclusive, que não chegou a lugar nenhum, ao que nos parece. Olha, é extraordinária a resiliência, a resistência, a capacidade de defender a floresta e o seu território das populações indígenas.
Desde que foram criadas as reservas indígenas, a população aumentou muito. Hoje está na casa de 1,5 milhão de pessoas como população indígena no Brasil. E isso se deve justamente à existência dessas reservas naturais que ninguém melhor que os indígenas sabe cuidar de uma maneira sustentável, não é? Então, nós estamos assistindo é o mesmo movimento da questão do licenciamento ambiental. Quer dizer, são invenções que estão sendo criadas. Imagina, marco temporal. Quer dizer, as populações indígenas, elas são originárias desse território. Quando os portugueses chegaram aqui em 1500, ou um pouco antes, às vezes, tem outras indicações, né? Quer dizer, havia algo como 10 milhões de pessoas e povos indígenas no Brasil, né? E isso foi sendo dizimado, foi sendo é um genocídio também que nós podemos referir, né? E foram sendo apropriadas essas terras que eram antes domínio dos indígenas. Então esse marco temporal é uma invenção totalmente é uma invenção, né? No sentido de criar uma referência para poder se apropriar de terras que hoje eles não podem porque a lei não permite, né? É uma discussão que é justo que os representantes indígenas tenham se retirado, porque, de fato, não vai favorecer nada essa negociação para eles, né? Quer dizer, mas ela também aponta outras coisas, quer dizer, ações de mineradoras que vão degradando muito o ambiente, gado colocado em terras indígenas para poder pastar lá. Há pouco o IBAMA ah, retirou 40 cabeças de gado ou 80 cabeças de gado de uma área dessa, se propondo a retirar 400 que estavam lá, né? E os proprietários, os fazendeiros, bloquearam as estradas para impedir, seja a polícia, seja a justiça, de chegar lá e implementar essa retirada do gado da terra que era ilegítima. Eles não podiam estar lá, né? Então você veja, quer dizer, são várias frentes de conflito, né? O licenciamento ambiental é ele ainda está para ser aprovado na Câmara dos Deputados e provavelmente vai bater no Supremo Tribunal Federal por conta da sua ilegalidade, né? Mas também a questão do marco temporal vai no mesmo sentido, quer dizer, vamos inventar alguma outra regra que restrinja o espaço e os direitos da população indígena e permita a entrada do capital no sentido da mineração, da devastação, da extração de madeira ilegal, enfim, quer dizer, de toda uma exploração predatória de um patrimônio público brasileiro que deve ser de todos os brasileiros e que hoje está sendo disputado pelo capital, por essas empresas que não estão demonstrando nenhuma preocupação com a sociedade, com o coletivo, com o lugar onde vivem. Perfeito. Hoje à noite temos o programa Alemão de Diplomatique Brasil. Temos o cardio, tá aqui. O campo bolsonarista e a política atual vai ao ar às 8 horas da noite. Conta pra gente, Silvio. Continuar essa nossa conversa sobre o que está acontecendo com a extrema-direita, se ela está se dividindo, se ela não está se dividindo, se ela está enfraquecendo, se ela não está enfraquecendo, né? E nesse cenário, que é um cenário pré-eleitoral já, quer dizer, como é que nós podemos imaginar as articulações, as alianças e a capacidade, de fato, né, do campo democrático conseguir enfrentar o fascismo no Brasil, né? Perfeito. Hoje às 8 horas da noite, pelas redes sociais, em TV aberta também, você acompanha o programa Alemão de Diplomatique Brasil aqui na TVT. Silvio, muito obrigado. Um beijo para você. Boa semana. Até. Até, um beijo para você, uma saudação para quem nos assiste. Até terça. Até. Silvio Catiabava, sociólogo.